Verificamos então no vídeo anterior que nesta view chamada página inicial nós temos duas situações distintas. No caso de existirem fotografias públicas, e estamos a falar de fotografias públicas de qualquer usuário da nossa aplicação, elas vão ser apresentadas. Mas no caso de não existirem, elas não serão apresentadas, como é óbvio, e será apresentada apenas uma informação a dizer que nenhum usuário tem fotografias públicas. Atenção a este aspecto. Poderão existir fotografias adicionadas à nossa aplicação, mas todas elas estarem definidas como privadas, e por essa circunstância, quando chegarmos aqui, nós não vamos de facto ter fotografias para apresentar, porque elas são todas privadas. Cada usuário poderá apenas ver as suas fotografias. E isto é muito importante, porquê? Porque mais uma vez voltamos a esta construção da query. Reparem que ele tem a cláusula where, pública igual a true, porque se nós não colocássemos aqui esta cláusula, o que iria acontecer é que todas as fotografias que lá estivessem, independentemente de públicas ou privadas, iriam ser consideradas para a pesquisa. Bom, o que é que vai acontecer agora neste caso? Nós poderíamos estar aqui a explicar de uma forma muito detalhada o que acontece dentro deste bloco de código, mas de facto não há aqui muito para explicar. Poderei explicar o conceito, mas nós não o conseguiremos testar neste momento porque ainda não temos construída toda a infraestrutura que permite colocar fotografias dentro da nossa aplicação. De qualquer das formas, vocês irão perceber isto de uma forma relativamente simples. Eu criei uma row, uma linha de Bootstrap, e depois criei um ciclo. E por cada volta que o ciclo faz, vai percorrer cada uma das fotografias que vierem do resultado. Neste caso, o resultado é fotos, vai conter todas as fotografias públicas, e por cada volta, fotos vai passar a colocar-se numa foto só. Então eu criei aqui uma coluna de Bootstrap com um small size de 3, portanto permite ter até o máximo de 4 colunas num desktop normal, mas acrescentei aqui o call 12 para a eventualidade da aplicação estar a ser usada num dispositivo móvel. E neste caso as fotografias iriam ficar todas colocadas de forma sobreposta. De qualquer forma, visto num PC, o que é que vai acontecer? Vamos ter sempre a construção de uma coluna com uma largura de 3, quer dizer que cabem 4 umas ao lado das outras, e assim que o sistema detecta que passamos a ter uma quinta coluna, o que vai acontecer é que ela vai passar de imediato para a linha de baixo. Daí eu ter apenas criado uma row e não estar minimamente preocupado porque o Bootstrap encarrega-se de reorganizar o aspecto visual da aplicação. Dentro desta coluna, o que é que eu coloquei? Bom, um div com uma classe que contém pathing 1 a toda a volta e depois tem aqui uma classe chamada photoinfo. Ora, esta photoinfo, como vocês devem calcular, não é uma classe que exista no Bootstrap. É uma classe que de facto existe no nosso fecheiro main.css e que eu ainda não coloquei cá. Então eu vou abrir aqui o main.css e vou colocar lá o photoinfo. E reparem, tem imenso código. Reparem, tem apenas isto, ok? Vai colocar um fundo com um cinza e depois vai colocar uma cor white, neste caso branco. Ora, porquê este photoinfo? Este é o título que eu vou colocar na minha fotografia. A fotografia vai ser composta essencialmente por dois elementos. Um bloco no topo que vai conter o título da fotografia, neste caso não será o título, peço desculpa, mas sim o nome do usuário a quem pertence a fotografia e depois a data em que ela foi colocada na aplicação. Sendo que é uma fotografia pública, estas informações vão também ser divulgadas a quem pertence a fotografia e em que data e hora foi colocada online. E é este o bloco que faz então a constituição dessa barra, vamos lhe chamar, por cima da fotografia. Depois temos um outro bloco dentro da mesma coluna que faz nada mais, nada menos do que a apresentação da própria fotografia. E vocês vão reparar aqui que a fotografia vai ser inserida dentro do IMG através de um source que vai conter a seguinte expressão. Reparem, o base URL para ir à raiz da nossa aplicação e depois vai agregar aqui assets, fotos. Ora, se nós formos olhar para aqui no assets temos uma pasta fotos. Neste caso a pasta fotos está vazia. O que é que esta pasta fotos vai conter com o desenvolvimento que nós vamos fazer a seguir na nossa aplicação? Vai conter as fotografias. E estas fotografias, como estão guardadas em nome, isto é, o nome do fecheiro estará guardado
na base de dados, elas vêm então agregadas no resultado. Então, quando nós estamos a percorrer aqui o ciclo, foto vai conter, para além do usuário, a data e a hora, vai também conter o ID da foto, etc., mas que nós não usamos aqui para rigorosamente nada. O que ele vai apresentar é, de facto, aqui a foto, vai colocar aqui o endereço, ou o nome do ficheiro. E, portanto, desta agregação toda daqui, nós vamos acabar por ter a fotografia a ser apresentada. Vai ser apresentada aqui com um pequeno pathing e um text center para centrar, e vai ser também com a classe IMG Fluid do Bootstrap. Bom, feita esta explicação, que eu depois já não voltarei a aprofundar, o que é que nos falta produzir na nossa aplicação para vermos tudo isto que aqui está a funcionar? Porque apenas só conseguimos ver isto até ao momento, que é exatamente o que nós temos aqui. Fotos públicas, não foram encontradas fotos públicas. Bom, vamos então fechar aqui o página inicial e vamos ver o que é que acontece aqui na barra do usuário. Na barra do usuário, que é este elemento que aqui está, nós temos o adicionar foto. E quando eu clico aqui em adicionar foto, nós não temos nada. Temos aqui sim a indicação que é para se chamar o controlador aplicação e uma função designada por adicionar. Bom, muito bem. Vamos então voltar ao nosso código, vamos ao controlador da aplicação e vamos acrescentar aqui então a função que permite adicionar fotografias. Então eu vou simplesmente aqui copiar e colar e é uma função bastante extensa. Ok? Vamos colocar aqui, muito extensa, como vocês podem verificar, mas na maior parte dos casos, todas ou quase todas as implementações que vocês vão ver, vocês já conhecem. Ok? Bom, o que é que nós temos aqui? Primeiro, a chamada para o controle. Ok? Para verificar se existe ou não existe sessão aberta. Já sabem como é que isso funciona, já expliquei no vídeo anterior. Depois temos aqui, novamente, a mesma metodologia que eu já usei para outras funções. A mesma função, adicionar, vai ter dois momentos distintos. Um primeiro momento, que é este que aqui está, que nos permite indicar o quê? Se não houve um post, isto é, se não foi a submissão de um formulário, neste caso será a submissão do formulário que permite carregar a fotografia, o que ele vai fazer vai ser apresentar o próprio formulário e depois fazer um return para sair. Okay? Caso contrário, e é isso que nós iremos explicar no próximo vídeo, quando o post for submetido, nós vamos ter então aqui a execução de todas estas funcionalidades, que eu irei explicar em maior pormenor, que vão permitir fazer o upload da fotografia. Neste caso o upload irá ser carregado para a pasta fotos, vai também guardar para a biblioteca, neste caso vai guardar também na base de dados aqui o nome da fotografia. Mas nós vamos fazer aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte, e é algo que é muito utilizado tecnicamente em todos os sistemas, como o caso do Instagram, etc, etc. Vocês podem imaginar um cenário em que, por exemplo, dois usuários diferentes podem ter uma fotografia exatamente com o mesmo nome de ficheiro. Isso é algo que pode ser muito comum, ok? Viagem, por exemplo, viagem.jpg. Eu posso ter a Ana e o Rui, cada um tem um ficheiro chamado viagem.jpg, e o que é que iria acontecer se nós fizéssemos o carregamento desse ficheiro sempre com esse nome? Iria acontecer um conflito, neste caso. Não poderiam existir esses dois ficheiros dentro da pasta fotos. Então, uma das metodologias que é usada em muitos sistemas é o quê? No momento em que a imagem está a ser carregada para o servidor, existe uma função que vai agregar um conjunto de caracteres aleatórios ao nome daquele ficheiro. E o que é que depois vai acontecer na base de dados? Esse ficheiro dessa fotografia, a fotografia em termos técnicos vai ser, em termos de conteúdo, vai ser guardada exatamente como ela é, sem qualquer alteração de proporções, de dimensões, etc. Mas o nome do ficheiro deixa de ser viagem e passa a ser viagem, por exemplo, com um underscore e um conjunto de 10 ou 15 caracteres completamente randómicos. O que vai acontecer depois na base de dados é que vai ser guardado lá dentro o nome desse ficheiro já com os caracteres randómicos, para que o sistema possa garantir que uma imagem carregada com o mesmo nome possa ter nomes diferentes dentro do sistema. Okay? Eu não sei se me fiz entender de forma mais correta, mas vocês depois irão ver isto em funcionamento. Bom, antes de chegarmos à explicação disto, vamos fechar este vídeo aqui colocando estas views que não existem. Neste caso estamos a falar apenas de uma, que é esta view da barra do usuário já existe, já viram o início e o fim. Aqui erros, não haverá erros, obviamente, porque estamos a apresentar pela primeira vez o formulário para carregar e o formulário vai ser extremamente simples. É este que está aqui no adicionar foto,
que eu vou aqui copiar dentro da pasta das views da aplicação. Nós vamos criar então o fecheiro adicionar foto.php. O que é que eu vou fazer? Algo muito simples, que é, novamente, voltar a copiar e colar o código, e eu vou explicá-lo de uma forma muito rápida, porque não haverá muito a explicar. Bom, o que é que nós temos aqui? O controlador do CodeIgniter, um container, uma linha para centrar o nosso formulário. No caso de existirem erros, que é aquilo que poderá resultar depois da submissão do formulário, ok? Nós iremos apresentar os erros aqui. No entanto, nós temos aqui o título adicionar foto, temos um separador e depois temos o nosso formulário. Reparem, no entanto, como é que eu criei aqui o formulário. Apenas para vocês perceberem que existe esta possibilidade. Recordam-se certamente no início desta playlist eu ter referido, peço desculpa aqui, que no autoload nós tínhamos colocado aqui um helper a ser carregado chamado form. Este helper, à semelhança do que acontece com o URL permite colocar o site URL, o base URL, etc. O form permite utilizar logo diretamente algumas funções que nos permitem ou que nos ajudam um bocadinho a criar, neste caso, elementos de formulário. Neste caso concreto, esta linha o que ela faz é criar um form open, isto é, abrir as tags de um formulário, e nós já iremos ver depois no código, mas especial, porquê? Porque é multipart. E para quem não sabe, eu não vou estar a aprofundar muito agora, porque também não interessa muito, mas quando nós vamos ter um formulário onde nós queremos carregar ficheiros, sejam eles imagens ou outros ficheiros quaisquer, nós temos que ter um formulário com um multipart. E já vamos ver depois como é que ele fica no código da HTML. Então depois o que é que eu passo aqui? Neste caso o form open multipart, também existe o form open sem multipart, e aí estaremos a falar de um form com uma ação normal e um método normal. Nós passamos depois aqui qual é a ação que vai ser desenvolvida, ok? Quando nós colocamos aqui, por exemplo, form, ok? Form post, e colocamos aqui a ação, e colocamos aqui dentro qual é o fecheiro que vai ser executado, ou neste caso qual é o controlador e a respectiva função que serão executadas para o tratamento deste formulário, é isto que vai ser criado com estes elementos que nós colocamos aqui, ok? Então, esta é uma forma muito simples de nós abrirmos uma form. Da mesma forma que nós podemos fechar a form com o form close. Bom, mas aqui eu vou ser muito sincero. É muito habitual nós vermos simplesmente isto, ok? Porque em termos de código tem muito menos do que isto que aqui está. Eu apenas deixei aqui ficar para vocês perceberem que é possível termos isto aqui. É possível também termos todos estes mecanismos de input criados desta forma. Eu apenas não o fiz porquê? Porque como estou a utilizar Bootstrap e teria que acrescentar aqui vários parâmetros em cada uma das funções do form helper, eu prefiro escrever assim. É uma preferência pessoal, mas iremos certamente reservar um ou dois vídeos para eu vos mostrar quais são as funções que existem. Bom, neste caso nós temos aqui um input do tipo file, porque vamos carregar um fecheiro, ok? Claro que está formatado com o Bootstrap, e o nome que eu lhe dei não foi text foto, nem text usuário, nem text email, fosse o que fosse, foi ficheiro foto, ok? Portanto, este é o fecheiro da fotografia. Depois temos aqui uma checkbox. Esta checkbox é importante porquê? Porque é ela que nos vai permitir definir se nós queremos deixar a foto pública ou privada. Estando com o check já verificado, significa que esta checkbox vai ser apresentada ao usuário já checada, ok? Então, quando ele gravar ou clicar no botão gravar, que está aqui em baixo, eu não vou explicar aqui muito isto, porque vocês já sabem o que é que isto significa. Cancelar, voltar atrás, e o adicionar significa submeter o formulário. Quando o formulário for submetido, vamos ter um mecanismo que vai verificar se existe ou não uma checada, vamos dizer desta forma. E se ela de facto estiver checada, a check pública, o que é que vai acontecer? Na base de dados vai lá ficar guardado o valor 1 no campo público. Ok? Nós iremos ver isso a funcionar em pleno no próximo vídeo. De qualquer das formas, depois temos aqui então o fecho de todo este formulário. O que é que vai acontecer? Onde é que vai acontecer a maior parte da magia? Não é neste formulário. E vocês vão ver agora o formulário a aparecer. Neste caso, adicionar foto. Reparem, tem este aspecto esteticamente muito agradável. De facto, não há aqui nada que a gente possa dizer poderia estar mais bonito ou mais feio. Só tem aqui dois inputs. Tem aqui o escolher o fecheiro,
quando eu clico, vou poder escolher um dos ficheiros de fotografias que eu quero. E depois tem aqui o definir público ou privada, que neste caso vai estar ativo ou inativo, como eu quiser. O cancelar volta atrás. Se eu for aqui adicionar foto e clicar em adicionar, o que é que vai acontecer? Bom, irá ser executado outra vez o adicionar, mas como podem verificar há aqui um erro dizendo que não foi possível apresentar ou carregar um ficheiro que está na pasta Helpers. Okay? Então no próximo vídeo eu vou explicar e vamos mostrar o que é este ficheiro e porque é que está a gerar aqui este erro.